E aí, mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Nathan Taufner e faça um gigantesco dia. Bom, vamos lá, sem enrolação alguma que se quer. Eu vim falar para vocês aqui hoje sobre o que ocorre dentro de ambiente, velho. O que é ambiente, o que ocorre dentro desse negócio. O ambiente é, em primeiro lugar, de tudo assim mesmo. Em primeiro lugar, que aliena as pessoas. O ambiente. O ambiente é por exemplo, um meio. O ambiente é um meio. Um meio de pessoas que você convive ali. Você cria um ambiente entre essas pessoas. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Ontem eu percebi uma coisa. Eu tava aqui em casa, e aqui em casa eles costumam jogar um jogo, não é um jogo de videogame, é um jogo de tabuleiro. E basicamente, amigos são meus pais, meu pai, minha mãe, mas amigos dos meus pais, familiares dos meus pais, aí, parentes, etc., que são realmente próximos ali dentro dessas pessoas ali. No caso, entre o meio dessas pessoas, existe um ambiente criado ali. E todas essas pessoas, no caso, vamos falar aqui de 8 de 10 pessoas desse ambiente, jogam este mesmo jogo. E 99% das vezes, quando essas pessoas vêm aqui, é quase impossível delas não jogarem esse jogo. O que significa? O que eu quero que você entenda? É que dentro de um ambiente, 8 de 10 pessoas ali dentro do ambiente vai ter o mesmo time de futebol. 8 de 10 pessoas dentro daquele ambiente vai ter o mesmo gosto de estilo de roupa. 8 de 10 pessoas dentro daquele ambiente vão gostar de praticamente os mesmos jogos. 8 de 10 pessoas dentro daquele ambiente vão ter coisas entre eles de extrema semelhança. E dos costumes que eles têm, os hábitos que aqui as pessoas desse ambiente têm, é o que a maioria ali vai ter. É o que a maioria ali vai ter. E qualquer um que entrar dentro desse ambiente, se conectar se conectar a esse ambiente, esse cara vai ser configurado por esse ambiente. Esse cara vai ser influenciado por coisas externas deste ambiente. E é uma doideira, cara, que tempos atrás aí eu tava dentro da escola e eu vi um ambiente de pessoas na minha frente. Eles estavam conversando de um certo assunto, tinha uma pessoa lá que estava conversando do mesmo assunto mesmo. Era um ambiente ali, o assunto do ambiente ali no momento. Mas aquele ambiente estava repetindo palavras, uma certa palavra, uma certa frase, aliás, repetidamente. Uma pessoa ali estava conversando desse assunto, mas não estava repetindo essa mesma frase. Tempos depois, dentro desse ambiente, essa pessoa começou a falar a mesma frase. É isso que eu estou tentando fazer com que vocês entendam. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Aí você olha pro mundo e você vê que as pessoas elas têm uma mentalidade completamente coletiva. Natan, o que é esse negócio de coletividade? Isso é o maior problema da humanidade. É uma coisa chamada coletividade. Peraí, você está me falando para ser antissocial, Natan? Não, eu não estou te falando para ser antissocial, amigo. Mas o negócio é que cada um é um indivíduo e cada um tem a sua individualidade. É um erro você pensar coletivo, é um erro você fazer união, é para você fazer unidade. Unidade é diferente de união. Coletividade é diferente de individualidade. Anota o negócio. Coletivo versus individual. Cara, no ambiente, as pessoas, elas têm uma mentalidade coletiva. Eu reparei uma coisa que quando as pessoas estavam sentadas, algumas pessoas estavam sentadas nesse mesmo lugar que eu estou sentado aqui agora, aqui com os meus pais. Esses caras conversam como se eles fossem um ser. No caso, como se eles fossem um ser. No caso, vários seres dentro de um ser só. Isso não faz o menor sentido. Não, literalmente, isso não faz o menor sentido. Eles falavam, ah, nós, nossa, mas a gente, nossa, mas não sei, em qualquer tipo de assunto. Não faz sentido um negócio desses. Cada um é individual.
Muita gente pode achar que estou exagerando, cara, isso é normal, não sei o que, não sei o que. Não é normal, meu amigo. Cada um tem sua individualidade, cada um tem seu perfil. Existem dois tipos de pessoas, cara. Existem dois tipos de pessoas. Existe a pessoa que está no meio, dentro de um ambiente, e a outra pessoa que se chama rompedor de ambientes. Esse cara que é o meio de ambiente, que está no meio de um ambiente, esse cara basicamente é completamente configurado por um determinado ambiente. Se as pessoas daquele ambiente são pobres, e pobreza é improdutividade, não é pessoas não ter dinheiro, porém que improdutividade faz com que as pessoas não tenham dinheiro. Isso aí só é um efeito da improdutividade, né? Mas se o ambiente e essas pessoas são assim, uma pessoa que entra e se conecta a esse ambiente vai estar da mesma maneira. Vai estar da mesma maneira, você pode ter certeza absoluta. Independente se um tem uma condição melhor, se o outro tem uma condição pior, se um ganha um salário mais alto, se o outro ganha um salário menor. Não interessa. Mas esses caras vão ser todos improdutivos. Todos improdutivos. Dentro de um ambiente, nossa, ontem eu tava na academia, cara, e eu percebi uma outra coisa. De novo, e comparando coisa de ambiente, vendo coisa de ambiente. Já tem um tempo que eu tô nesse rolê de observar esse negócio de ambiente. Antes eu observei e vi esse negócio de ambiente, cara, eu vi que era um negócio realmente interessante, muito sério. Eu entendi o que era, porém que eu não entrei no rolê desse negócio realmente para entrar e romper esse negócio chamado ambiente. E depois que eu parei, mano, eu tô percebendo muita coisa de ambiente. Calma aí. Eu vou entrar nesse rolê e eu vou ver mais coisas sobre isso aí. E é impossível não ver. Mas o negócio é que você tem que abrir a sua cabeça. É igual sabedoria. No caso, é igual riqueza. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai conseguir nada que você repudia. Nunca vai conseguir nada que você repudia, meu amigo. Então, se você quer riqueza, você tem que parar de repudiar riqueza para você adquirir riqueza. Se você quer sabedoria, você tem que parar de repudiar sabedoria e abrir a sua cabeça para buscar a sabedoria. É assim que você adquire sabedoria. E a mesma coisa foi com o ambiente. Eu abri a minha cabeça para realmente buscar e entender o que é esse rolê chamado meio ambiente. E o que tem dentro desse negócio chamado ambiente, que são pessoas, e que esse ambiente deixa aquelas pessoas em tal situação. E lembrando, eu não disse que deixa que o ambiente diz quem a pessoa é. Eu disse que o ambiente deixa uma pessoa dentro daquele ambiente e uma determinada situação que é a configuração, o algoritmo que está dentro daquele ambiente entre o meio daquelas pessoas que estão conectadas àquele ambiente. Eu vi lá na minha academia, cara, que eu vi um era de um tal time de futebol. Eu falei que eu era de outro. Eu não vejo futebol, mesmo assim eu falei de um tal time lá que eu não vou dizer aqui. E aí, cara, todo mundo da academia berrou que é o mesmo. Aquelas pessoas são do mesmo time de futebol. Ali tem um ambiente ali. Foi criado um ambiente ali. Não vão, naquela academia não vão tão pessoas de fora, não sei o que, não sei o que. Então vão pessoas mais que são realmente conhecidas ali, etc. Realmente são pessoas que cada um ali se conhece realmente. E ali foi criado um ambiente. E as pessoas daquele ambiente têm o mesmo time de futebol. Menos eu não assisto futebol. Sério, cada uma daquelas pessoas tem o mesmo time de futebol. O mesmo time de futebol. Cara, isso é loucura. Aí eu vejo um ambiente, um cara bebe cerveja. Eu vou ver lá, todos os outros também bebem cerveja. Isso é ambiente. O ambiente ele é um algoritmo que configura o cérebro do ser humano para agir de tal forma, para ter tal comportamento, de tal forma que o deixa em tal situação. Ações é igual a resultado. No meio ambiente, as pessoas elas repetem muito ações. Elas repetem demais, demais. O que mais elas fazem lá é repetirem ações. E elas obtêm o mesmo resultado. E elas são configuradas por isso, cada uma delas são configuradas por esse negócio.
E lá nesse ambiente, lá tem um padrão de comportamento entre aquelas pessoas. Lá tem um padrão de comportamento entre aquelas pessoas. E elas agem de determinada forma, igual umas às outras. Literalmente, uma igual à outra, cara. O comportamento que eu tô falando. E dentro desse comportamento tem um padrão de ações que elas repetem e que elas obtêm sempre, consequentemente, os mesmos resultados. Então, comportamento é igual a ações. No caso, o comportamento é igual a padrões de ações que dá um padrão de resultados sempre, independente. Cara, isso é loucura. Você não tem que estar dentro de um ambiente, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que estar dentro de um ambiente. Você tem que romper um ambiente. Você tem que romper. Você tem que se conectar com pessoas. Você tem que se conectar com pessoas novas para usar essa pessoa também de rampa para você se conectar a outras pessoas para entrar em outros ambientes, para romper esse ambiente e se conectar a outras pessoas para entrar em outros ambientes. Isso é ser um rompedor de ambientes. E sendo um rompedor de ambientes, você vai estar potencializando e canalizando a sua frequência cada vez mais, elevando o seu nível cada vez mais. Irmão, você vai estar rápido, com uma velocidade intensiva, com pressão, com energia num nível absurdo o tempo inteiro. Sai do ambiente. Você só tem que se desconectar. Você tem que só desplugar esse cabo. Ó. Pum! Desplugou o cabo. Acabou. Só vai e rompe tudo. Vai, explode tudo. Pá! Explode. Explode tudo. Eu tava falando aqui de coletivo versus individual. Acaba que no ambiente as pessoas pensam de maneira coletiva, tem uma mentalidade, um sistema, uma órbita de coletividade. Como eu tava falando aqui, que as pessoas no meio ambiente simplesmente ficavam falam demais. O tempo todo é a gente, nós pensamos, não sei o que, não sei o que. É sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas que eu fiquei escutando. Sempre. Isso aí só se trata dessa palavra, coletividade. Essas pessoas acham que elas são vários seres dentro de um apenas ser. Isso aqui que é um ambiente, mano. Esse negócio não existe. Você tem que romper essa desgrama aqui. Entenda, você tem que romper, pá, romper essa desgrama. Você tem que sair desse negócio e romper tudo. E não parar de romper nunca. Só vai pá, 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 pá. Natan, mas tem uma pessoa que eu amo muito dentro daquele ambiente. Cara, se você rompendo o ambiente, você não vai deixar de se desconectar de um ambiente. Você não, no caso, não, falei errado. Você não vai deixar de se desconectar de uma pessoa. Você só vai romper o ambiente. Só vai romper essa. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Aí. Só vai romper essa órbita aqui. Só vai romper essa órbita e pá! E só vai potencializar e canalizar e viver a sua vida e cuidar da sua vida. Dominando si próprio e criando tudo o que tem no seu exterior, cara. Ajudando até mesmo as pessoas que estão presas naquele ambiente. Onde você rompeu. Seguinte, você tem que amar as pessoas. Você tem que amar as pessoas. Mas para você amar as pessoas, você tem que amar a si próprio primeiro. Porque tudo parte de você. Tudo parte de você. Não tem como você amar gente sem amar a si próprio. Impossível. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Impossível. Não tem como você encher o copo de outra pessoa sem ter o seu copo cheio. O que você tem que fazer? Você só tem que instalar 2 canos nesse copo aí, ó. Deixar uma água fluir ali e não parar de transbordar, cara. Irmão, isso aí é amor infinito. Isso aí é um amor gigantesco. Esse negócio chamado transbordo é amor. Você tem que ter esse amor, cara. Não é pra você ter esse amor, você tem que romper esse ambiente aí onde você tá, cara. Sai, sai. Dentro da sua casa, com o seu pai, sua mãe, sua avó, não interessa quem seja. Isso ali se cria já um ambiente com padrões de comportamento, com coisas escritas. Você tem que fazer isso, 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 você deve fazer isso, 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 e você tem que seguir isso, isso, isso. Dentro de um ambiente sempre vai ter essas coisas.
Sempre dentro de um ambiente vai ter essa palavra. Faça, deve e uma pancada de outras aí. Cara, você tem que romper isso aí. Tem que romper isso aí e sair disso aí o mais rápido possível. Mas para você fazer isso, você tem que entrar para si mesmo. Você tem que fazer essa frase chamada Lest Lehar. É uma frase em hebraico chamada Lest Lehar. Entre-te para ti mesmo. Deus falou isso com Abraão. Deus falou isso com Abraão. Ele entrou-te para ti mesmo. Esse cara era um cara literalmente muito rico. Nossa, rico, 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 rico mesmo. E olha só, pessoas que eram muito ricas lá em passagens bíblicas, que tinham uma conectividade gigantesca, uma proximidade, uma intimidade gigantesca com Deus. Hoje as pessoas são religiosas. Hoje as pessoas são religiosas, repudiam sabedoria, riqueza, sem motivo sequer algum, criando um monte de. Olha só. Criando um monte de crenças, colocando tudo isso nessa órbita, onde se cria tudo um ambiente nesse campo magnético, onde contém esse sistema que é a sua mentalidade junto a pessoas pensando de mentalidade coletiva, com gama de energias sem direção sequer alguma e que simplesmente segue num efeito manada para fora, num ritmo hipnótico, repetindo ações em um típico comportamento padrão. Você me desculpa de eu falar essa palavra, mas olha que desgraça. Olha que desgraça. Esse negócio, mano, vou falar pra vocês, é terrível ser pobre. É horrível. É muito ruim. Horrível. Nossa, é terrível. Horrível. Não tem lógica um negócio desses. É o terrível, é terrível. Não faz sentido um negócio desses, cara. Não faz sentido. Você foi criado em imagem e semelhança ao Criador. Por que você tá nesse negócio, cara? Sai daí! Por favor, sai daí. Prospere para ajudar os outros. Prospere para ajudar os outros. Mas você tem que entender: ajudar os outros não quer dizer cuidar da vida dos outros. Não quer dizer isso. Ajudar, prosperar e ajudar os outros significa cuidar da sua própria vida, transbordando isso para os outros. Ai, meu Deus do céu. Enfim, cara, você tem que entender si próprio, você tem que entender a sua individualidade, você tem que romper o seu ambiente, não parar de romper, potencializando e canalizando a sua frequência e não parando nunca de fazer isso. E, enfim, você só tem que prosperar. Você é obrigado a prosperar, porém que você está bloqueando isso. Você é obrigado a prosperar, irmão. Chega, você é obrigado, ou você é obrigado a prosperar. Obrigado. Você é obrigado. Mas você tem que entender uma coisa. Do jeito que você trata as coisas que você tem hoje, você também vai tratar do que você poderia ter lá na frente no futuro, que são grandes riquezas. Você vai tratar da mesma maneira. Da mesma maneira. Reflita nisso que eu estou dizendo. Reflita nisso. O universo literalmente vai te observar e falar: pera aí, esse cara aqui tá tratando os seus pertences, essas coisas que ele tem hoje aí, de maneira horrível. Ele vai tratar toda aquela riqueza que ele poderia ter, que ele repudia, aliás, dessa mesma maneira. Não vale a pena colocar nada na mão desse cara. Deixa ele ali quieto. Mas se você passa a produzir, se você passa a cuidar bem, se você passa a produzir, simplesmente, automaticamente, só de você estar produzindo, você vai estar simplesmente multiplicando tudo isso aí, cara. O universo nem vai precisar de olhar para você, porque automaticamente, na sua própria natureza como ser humano, você vai multiplicar tudo. Você vai multiplicar tudo. Você vai multiplicar tudo. Então apenas prospere, apenas produza, apenas produza. Esse negócio chamado ambiente, cara, eu cheguei na conclusão, é uma
desgraça. Você não tem que se conectar a um ambiente. Você só tem apenas que romper o seu ambiente, se conectar a novas pessoas, entrar em novos ambientes, romper esses ambientes e simplesmente seguir esse ciclo infinitamente. Porém, você não vai ficar repetindo ações. Você não vai. Você vai estar tendo ações o tempo inteiro, novas ações o tempo inteiro, sem parar. Você não vai parar de prosperar. A prosperidade, ela é duradoura. Ela é duradoura. Ela te proporcionará riquezas absurdas. Mas você só tem que entender isso e seguir a natureza que você está interrompendo, irmão. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha compreendido. Espero que você já tenha olhado para esse seu ambiente e falado: nossa, peraí, deixa eu sair daqui. Isso aqui tá errado, mano. Eu espero que você já tenha feito isso. Já. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Entre no grupo CTP Conexões Lost Prospere e vai cuidar de sua vida e faça um gigantesco dia.